Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está nos assistindo. Nós somos a equipe Restart do Colégio SESI SIC e vamos te ajudar a entender melhor o que é esse tal de movimento uniformemente variado. Acompanha aí. Os assuntos que nós iremos apresentar são conceitos e as características do movimento uniformemente variado, os tipos de movimento, suas equações e os gráficos, que envolvem posição e tempo, velocidade e tempo, aceleração e tempo. O movimento uniformemente variado trata-se de um movimento no qual a mudança ocorre em uma taxa constante. Também é conhecido como aceleração. É o mesmo que dizer que a sua velocidade é constante ao longo do tempo e é diferente de zero. No movimento variado, a velocidade apenas varia, enquanto no MUV ela varia de maneira constante, ou seja, sua magnitude sofre acréscimos ou reduções a cada segundo. Quando algum móvel desenvolve um movimento uniformemente variado, a sua velocidade aumentará ou diminuirá de forma constante, a cada segundo. Quando a velocidade aumenta, dizemos que seu movimento é acelerado, e quando diminui, dizemos que seu movimento é retardado. Eu vou estar falando sobre os 4 tipos de movimento: progressivo acelerado, progressivo retardado, retrógrado retardado e retrógrado acelerado. O primeiro deles é o movimento progressivo acelerado. Progressivo, pois o objeto se desloca no mesmo sentido da trajetória, e acelerado porque a velocidade aumenta conforme o tempo. O segundo tipo é o movimento progressivo retardado, onde o objeto se desloca no mesmo sentido da trajetória e a sua velocidade diminui conforme o tempo, então a sua aceleração é negativa. O próximo movimento é o movimento retrógrado retardado. Retrógrado, pois o objeto se desloca no sentido oposto da trajetória, e retardado, pois a velocidade diminui conforme o tempo. E o último tipo é o movimento retrógrado acelerado. Retrógrado, pois o objeto se desloca no sentido oposto da trajetória, e acelerado, pois a velocidade aumenta conforme o tempo. Agora eu vou falar um pouquinho mais das fórmulas que a gente usa no MUV. A primeira, então, é a da aceleração escalar média, que é uma grandeza física que mede a variação da velocidade em um determinado intervalo de tempo. A aceleração é uma grandeza escalar, uma vez que ela é completamente definida pelo seu módulo, ou seja, ela não necessita de uma direção ou de um sentido. O cálculo, então, vai ser dado por aceleração é igual a ΔV divididos pelo ΔT, onde o ΔV é a variação da velocidade e o ΔT é a variação de tempo. O resultado dessa equação será dado em metros por segundo ao quadrado. A segunda equação é a da função horária das posições, que tem esse nome porque a posição do corpo em questão irá ser modificada conforme o tempo e vice-versa, ou seja, a posição depende do tempo e o tempo depende da posição. O cálculo, então, vai ser dado por posição final, que vai ser o nosso S maiúsculo, é igual a S0 mais V0 vezes o T mais A sobre 2 vezes T ao quadrado, onde o S0 é igual à posição inicial, o V0 é a velocidade inicial, o T será o tempo e o A a aceleração. A terceira fórmula é a da função horária das velocidades, e dessa vez a velocidade que irá ser modificada em função do tempo. O cálculo é assim: velocidade é igual a V0 mais A vezes o T, onde o V0 é a velocidade inicial, o A a aceleração e o T o tempo. Agora eu vou falar da equação de Torricelli. Ela permite determinar grandezas como a aceleração, velocidades final e inicial e até mesmo o deslocamento de um corpo, desde que este se mova com aceleração constante. E como podemos ver na fórmula, a equação de Torricelli não depende do tempo. O cálculo vai ser dado por velocidade ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes o A vezes ΔS, onde o V0 será a velocidade inicial, o A a aceleração e o ΔS a variação da posição. Se você, como eu, não é bem da área de exatas, você deve ter se assustado olhando para esse gráfico. Mas eu juro que é bem simples e agora você vai entender. Então vamos lá. Função horária das posições. Primeira coisa, você está olhando para essa linda parábola que tem a boquinha, sua concavidade voltada para baixo. O que isso significa? Significa, nesse caso, que a aceleração é negativa, ou seja, o seu carrinho está freando. Outra coisa, é aquele ditado. E olhando todo mundo já conhece aqui um lado, sobe e outro lado desce. No meio dessa parábola, nós temos o vértice, que é basicamente o ponto máximo e o local onde o carrinho parou. Por isso está ali que a velocidade é igual a zero. Nesse momento, também, o carrinho inverte o seu sentido. Muda da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita. Entendeu? Captou a ideia? Continuando. Tá vendo esse ponto S0 no eixo vertical? Ali sempre será a posição inicial. Então você olha para o gráfico e já sabe onde ele começa. Muito simples. Agora, como saber o movimento? Tem que dar uma interpretada. Ali no lado esquerdo, na subida, ele é progressivo e retardado. As posições estão aumentando, então ele é progressivo e retardado porque a aceleração é negativa. O carrinho vai chegar
vai frear, quer dizer, ao chegar no vértice, no ponto máximo. Já no lado direito, segundo a tabelinha, quando a velocidade e a aceleração são negativas, ele é retrógrado e acelerado. Estão vendo que as posições estão diminuindo? Então, é isso aí. Próximo. Aqui é quase a mesma coisa. Temos o vértice cortando o meio, temos a posição inicial, mas a boquinha está virada para cima, então é positivo, o seu carrinho está acelerando. Lado esquerdo, o movimento é retrógrado, porque as posiciones estão diminuindo. Se você não hablas, significa que as posições estão diminuindo. E é retardada porque a velocidade é negativa, mas a aceleração positiva. Já no lado direito, as posições estão aumentando, velocidade positiva, assim como a aceleração que é positiva também, por isso que é progressivo e acelerado. Agora vamos para a função horária das velocidades. Esse gráfico é menos assustador, eu sei. Isso porque ele é linear e só pode ser crescente ou decrescente. Bom, assim como no outro gráfico, o S0, a posição inicial, corta o eixo vertical, o V0 também corta ali e representa a velocidade inicial. O vértice aqui muda um pouco, porque ele corta o eixo horizontal, mas a regra é a mesma. Chegou nele, mudou de sentido, esquerda para direita ou vice-versa. Na parte de cima, ele é progressivo e acelerado, porque a velocidade está aumentando e a aceleração é positiva também, já que obviamente a reta é crescente. E na parte de baixo, ele é retrógrado e retardado, pois as velocidades são negativas e a aceleração é positiva. Sinaizinhos diferentes, lembra da tabelinha? Aqui é a mesma coisa, espero que já tenha compreendido. A reta é decrescente, então a aceleração é negativa em cima e embaixo. A parte de cima é retardado e progressivo, pois temos sinais diferentes, já que a velocidade é positiva, né? E embaixo, sinais iguais, negativos, que torna acelerado e retrógrado. Bom, meu nome é Felipe, eu vou explicar sobre a análise do gráfico da função horária das velocidades. Como você pode analisar no gráfico, a velocidade sempre vai estar acima do tempo, por conta que a velocidade não pode ser negativa, ela nunca vai ser negativa no caso. E não vai ter vai e vem, por conta que a velocidade não pode ser negativa no caso. O AS, que ele vai significar área, e para calcular eh, com os valores que ele vai te apresentar do gráfico, você vai fazer base vezes altura divididos por 2. Aí já nos gráficos de aceleração versus tempo, quando o movimento é uniforme, o gráfico de aceleração versus tempo, vezes tempo, é uma reta localizada sobre o eixo dos tempos, ou seja, ele vai ser como fosse meio que contínuo. E ali vai mostrar a aceleração positiva e negativa. A positiva, ele vai estar acima do tempo, e a negativa, ele vai estar abaixo do tempo. E por último, só para finalizar, a análise do gráfico de aceleração vezes ou versus tempo. Quando a trajetória, o móvel ele vai se deslocar para o lado positivo, temos a variação de espaço positiva, e o movimento ele é chamado progressivo, pois ele vai ter uma velocidade positiva. E quando ele começa, a partir do marco zero, ele vai até o espaço menos 10 quilômetros, por exemplo, temos uma variação de espaço negativa, e o movimento ele é chamado como retrógrado, e pois teremos uma velocidade negativa. Bem, agora vamos para os exercícios. Exercício 1. O motorista dirige seu carro a uma velocidade de 108 km por hora, quando avista a placa de pare. Ao adicionar os freios, ocorre a desaceleração constante, e o carro leva um tempo de 3 segundos para parar completamente. A distância percorrida pelo automóvel até a freagem total é de... A primeira coisa que devemos fazer é reunir os dados mostrados no exercício. Bem, o que encontramos é a velocidade, que é igual a 108 km por hora, e o tempo, que é 3 segundos. Para achar o deslocamento de um móvel, a gente usa a fórmula da função horária das posições. Porém, a gente não tem a aceleração apresentada aqui no enunciado. Então, a gente vai ter que achar a aceleração antes de tudo. Para isso, nós usaremos a equação da aceleração escalar média. A fórmula da aceleração escalar média, como podemos ver no slide, é aceleração igual a velocidade menos a velocidade inicial sobre o tempo menos o tempo inicial. Para realizar essa equação, a gente precisa que a velocidade esteja em metros por segundo e não em quilômetros por hora. Então a gente vai ter que converter esses 108 km por hora. Isso é bem simples.
é só dividir 108 km por hora por 3,6, que aí teremos 30 metros por segundo. Agora, já podemos substituir na fórmula. Substituindo na fórmula, ficamos com a aceleração é igual a 0 menos 30 sobre 3. 0 menos 30 é igual a menos 30. Menos 30 divididos por 3 é igual a menos 10. Logo, a aceleração é igual a menos 10 metros por segundo ao quadrado. Tendo achado a aceleração, podemos ir para o deslocamento usando a fórmula da função horária das posições. A fórmula é ΔS igual a velocidade inicial vezes t mais aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Substituindo na fórmula, temos ΔS é igual a 30 vezes 3 menos 10 vezes 3 ao quadrado sobre 2. 3 ao quadrado é igual a 9. 10 vezes 9 é igual a 90. 90 divididos por 2 é igual a 45. Logo, menos 45. Agora, 30 vezes 3 é igual a 90. Temos ΔS igual a 90 menos 45. 90 menos 45 é igual a 45. Então, o deslocamento do carro após acionar os freios foi de 45 metros. Exercício 2. O móvel parte do repouso e desenvolve uma aceleração constante de 3 metros por segundo, durante 4 segundos. O deslocamento desse móvel é de... Reunindo os dados do enunciado, temos que a aceleração é 3 metros por segundo, o tempo é 4 segundos e a velocidade inicial é igual a 0, porque ela parte do ponto de repouso, que é 0. Como temos que descobrir o deslocamento, vamos usar a equação da função horária das posições. Agora é só substituir na fórmula e vamos resolver. Substituindo na fórmula, temos que ΔS é igual a 0 vezes 3 mais 3 vezes 4 ao quadrado sobre 2. Primeiro resolvemos a potência, né? 4 ao quadrado é igual a 16. Vamos à primeira multiplicação. 0 vezes 3. 0 vezes 3 é igual a 0. Agora 3 vezes 16 é igual a 48. 48 divididos por 2 é igual a 24. O deslocamento do móvel foi de 24 metros. Exercício 3. Certo móvel, inicialmente na velocidade de 3 metros por segundo, acelera constantemente a 1 metro por segundo ao quadrado, até se distanciar 4 metros de sua posição inicial. O intervalo de tempo decorrido até o término desse deslocamento foi de... Vamos pegar as informações que o enunciado nos deu. Bom, a velocidade inicial é de 3 metros por segundo, a velocidade é de 1 metro por segundo e o deslocamento é igual a 4 metros. Só que aqui ele está pedindo para a gente achar o tempo. Nós iremos utilizar a equação da função horária das posições. Agora vamos substituir na fórmula. Nós temos 4 igual a 3 vezes t mais 2 vezes t ao quadrado sobre 2. Agora, a gente não consegue continuar essa equação. Para isso, a gente vai ter que usar Bhaskara. Mas a gente vai ter que transformar essa fórmula em Bhaskara primeiro. Para isso, a gente vai dividir 2t por 2, que no caso vai dar 1t, ou no caso, t ao quadrado. E para ele poder se encaixar em Bhaskara, a gente precisa seguir aquela fórmula das equações de segundo grau, que é ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Então vai ficar o t ao quadrado por primeiro, o 3 vezes t por segundo, e por último o 4, que ele vai passar para a direita, ficando negativo. Então teremos t ao quadrado mais 3 vezes t menos 4 igual a 0. Agora podemos aplicar Bhaskara. Vendo o slide, a gente pode ver que a única coisa diferente da fórmula de Bhaskara é que a gente trocou o x pelo t, mas isso não tem tanta importância. Substituindo na fórmula, temos t igual a menos 3 mais ou menos raiz quadrada de 3 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes menos 4, sobre 2 vezes 1. Vamos começar resolvendo o cálculo dentro da raiz. Bom, 3 ao quadrado é igual a 9. 4 vezes 1 é igual a 4. Menos 4 vezes menos 4 é igual a mais 16. E daí, 9 mais 16 é igual a 25. Bom, resolvemos essa parte da equação. Agora, a raiz quadrada de 25 é 5 e a gente pode continuar. Vamos fazer a parte positiva agora. T1 é igual a menos 3 mais a raiz quadrada de 25 sobre 2. A raiz quadrada de 25 é 5, então temos menos 3 mais 5 sobre 2. Menos 3 mais 5 é igual a 2. 2 dividido por 2 é igual a 1. Temos 1 segundo. Agora vamos para o t negativo. T2 é igual a menos 3 menos a raiz quadrada de 25 sobre 2.
igual menos 3, a raiz quadrada de 25 é 5, então menos 3 menos 5 divididos por 2. Ficamos com menos 8 divididos por 2, que é igual a menos 4 segundos. Como não existe tempo negativo, a resposta é t igual a 1 segundo. Então, o intervalo de tempo decorrido até o término desse deslocamento foi de 1 segundo.